Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim falar sobre o relato do meu parto, que foi uma enquete que eu coloquei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já segue lá no Instagram. Porque às vezes eu vou lançar essas enquetes perguntando pra vocês qual tipo de vídeo vocês vão estar querendo, algumas perguntas, algumas coisas diferentes. Quando eu e o Daniel se conhecemos, a gente falava também muito sobre futuro, sobre casamento, sobre ter filhos. A gente sempre falou muito sobre isso. E uma das coisas que quem me conhece sabe é que eu sempre sonhei em ser mãe. Mas eu sempre planejei em engravidar logo depois do casamento ou algo próximo. Pra mim isso nunca foi uma exigência de que eu tinha que estar casada, isso, aquilo, outro. Até porque eu conheço várias pessoas que engravidaram antes de casar, que não planejaram engravidar. E isso sempre foi, criança sempre foi motivo de alegria, né? Isso pra mim nunca foi um critério, mas que se eu pudesse escolher, eu sempre planejei realmente em ter filhos após o casamento. E com o Daniel não foi diferente. Eu falei pra ele que eu sonho em ter filhos, sim, que eu queria muito ter filho, ele queria ter muito ter filhos, ele não tinha tido com a ex dele, mas ele sim era um sonho dele. Mas eu falei pra ele que eu só ia ter filho depois de casada, se eu pudesse escolher, mas que na vontade de Deus a gente sempre aceita, né? Eu tinha o anticoncepcional, que é o Mirena, né? Que ele é um implante que você coloca dentro. E ele é válido por 5 anos. Eu só tinha 2 anos, mas eu já ia vir pra cá, pros Estados Unidos. A gente já ia casar e eu já ia vir pra morar. E uma coisa que quando eu tinha o implante, eu sempre tava fazendo um check-up pra ver se tava tudo direitinho, isso, aquilo, outro. E vindo pros Estados Unidos, que não tem o SUS do Brasil, que é aquela coisa pública, não é um hospital público ou nada. Então, eu iria precisar, sim, de um plano de saúde para poder estar fazendo acompanhamento. Mas eu não sabia quando é que eu iria fazer o acompanhamento, porque depois de casar, ainda tinha documentação, ainda tinha muita coisa, antes de eu ter realmente o meu plano de saúde. E aí, acabou que eu fiquei com medo de vir pra cá com o implante. Conversei com o Daniel. E a gente decidiu que o melhor seria realmente eu tirar e eu voltar para as pílulas, né? Diárias. Sendo que quando eu cheguei aqui, eu não precisava de papéis para poder entrar no plano de saúde do Daniel, que ele, no trabalho dele, ele tem um plano de saúde, que era o Kaiser na época. E aí eu poderia entrar no plano de saúde dele, que era pelo trabalho. Então, ficou bom. Mas ainda assim eu já estava tomando os anticoncepcionais diários. E aí eu sei que nisso a gente se casou em abril e a gente queria ter filhos, né? No caso, era uma coisa que a gente queria programar, era vamos primeiro criar uma estabilidade financeira, vamos criar uma estabilidade para poder depois a gente tentar ter neném. Sendo que se a gente pensa muito nisso, quantas pessoas já não tiveram filhos sem ser planejados e vivem bem, vivem não bem, tipo, rico, mas que vivem o suficiente, confortável, dá todo o apoio, toda a assistência que a criança precisa. E ela nem tinha sequer se planejado. E ela não tem uma estrutura financeira muito boa. A gente tinha casa, a gente tinha carro, a gente tinha estabilidade financeira, a gente tinha tudo isso. Então, por que não ter um filho? Por que não, né? Então, a gente decidiu que a gente iria ter, sim, um filho logo. Então, logo em seguida, depois do casamento, a gente decidiu isso. E aí, eu parei de tomar o anticoncepcional. E a gente começou a tentar. E de primeira, a gente já engravidou. A gravidez do Dominique foi até um pouco curiosa, porque foi muito estranho. Em abril a gente casou e eu tinha tido meu período menstrual. Sendo que passei 5 dias, né, no vermelho. 5 dias pausei. 5 dias eu tive novamente a minha menstruação, por 5 dias. Então, tipo assim, eu tinha menstruado 2 vezes no mês. Totalmente estranho. Mas tudo bem, eu não tava preparada pra segunda, foi uma coisa assim, bizarro. Porque eu estava no aniversário de 1 ano do meu sobrinho. E aí, do nada, apareceu lá e eu, meu Deus, como é que eu menstruei de novo no mesmo mês, né? E aí, eu passei 5 dias menstruada novamente. E aí, logo depois disso, a gente começou a continuar tentando. Eu acho que por conta que a gente parou
de tomar o remédio, né, o anticoncepcional. E aí, devido a isso, a menstruação desceu novamente, né, porque acaba forçando. Eu sei que nisso, quando chegou em maio, a gente eu comecei a sentir umas coisas diferentes, né? Em maio, eu comecei a sentir umas coisas diferentes, meu pé da barriga, uma cólicazinha e tal, e nada de menstruação. E eu, não, deve ser porque eu menstruei 2 vezes em maio, ou em abril, né? Em abril eu menstruei 2 vezes, então, em teoria, provavelmente esse mês não vai vir, né? Deve estar aí recarregando as energias. Mas aí eu comecei a sentir o olfato ficou mais aguçado, meu peito ficou mais sensível, então assim, tudo começou a mudar no meu corpo e eu, rapaz, será que eu tô grávida? E aí foi que eu fiz 1 teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, 5 testes, 6 testes, 7 testes. E adivinha só? Todos negativos. Todos deram negativos. Vários dias assim, diferentes, horários diferentes. O pessoal falava, faz de manhã bem cedinho, né? O primeiro momento que tu acordar, tu vai lá e faz. Negativo. Não, quando sentir algum náusea, tu vai lá e faz. Passa 5 horas, 6 horas sem fazer xixi, e aí tu vai lá e testa. Todos eram negativos. Todos negativos. Nenhum dava certo. E aí eu nisso, rapaz, não pode, eu acho que eu tô grávida, meu corpo tá diferente, eu nunca me senti desse jeito. E aí eu comecei a enjoar. Quando eu ia lá na casa da minha irmã, quando eu voltava no caminho, eu se sentia muito enjoada, coisa que eu não tinha costume. Então eu falava, rapaz, se eu não estiver grávida, eu tô com infecção. E eu errei muito no primeiro mês, porque assim, em teoria, no primeiro mês, você não pode carregar peso, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode nada. E eu já tinha provado de A mais B mais C que eu não tava grávida, porque eu tinha todos os testes possíveis, eu não tava grávida. Então eu tinha acreditado, não tô grávida. E ainda mais, quando eu falei com a minha doutora, a doutora disse que quando eu parasse de tomar o anticoncepcional, iria demorar um tempo. Então, assim, era questão de 1 ano para poder engravidar. Sendo que todas as pessoas que têm o Mirena, todas elas ficaram grávidas 1 mês após tirar. 1 mês, 2 meses no máximo. E eu fiquei, por que eu tô sendo diferente? Mas, se ela tinha dito, então, tá dito, né? E aí, nisso, eu fiquei na minha, continuei a vida normal. Inclusive, eu fui ajudar minha irmã, que ela tava ajeitando umas coisas no jardim dela, então eu ajudei ela a carregar cerca pesadíssima. Teve a graduação na escola, que eu fui chamada para poder fazer a decoração completa. E eu tive que subir escada muito alto, porque era ginásio, então eu tinha que colocar umas decoração no teto. Então eu tive que subir umas escadas muito alto. Outra coisa também, teve o aniversário da amiga do Daniel. E eu bebi bebida alcoólica. Tequila. Gente, muita coisa errada. Muita coisa errada eu fiz. Então, assim, não é algo que eu fico feliz em contar, é uma coisa, assim, desagradável. Mas, sim, foi um grande erro. Se eu soubesse, claro, eu não teria feito nem metade disso. Nem começado, pra falar a verdade. E aí, o que aconteceu foi que foi passando o tempo e aí os enjoos começaram a ficar mais frequentes. Eu comecei a enjoar do perfume do Daniel. Ai, eu não conseguia. O Daniel passava o perfume, eu tava dormindo, eu acordava e ia vomitar. Eu tava muito enjoada, muito enjoada. Tudo, minhas comidas todas, que normalmente comi todos os dias, normalmente, tudo enjoava. Tudo. E eu falava, rapaz, se eu não tô grávida, eu com certeza tô com infecção. E eu fazia o teste, negativo. E eu não sabia mais o que fazer. Foi aí que a gente combinou de ir na doutora pra fazer um exame. Até porque já fazia muito tempo que não tinha feito o Papa Nicolau. E aí eu precisava fazer o meu exame de prevenção. A gente entrou em contato, fez agendamento e tal. E eu cheguei pra doutora, falei pra ela que a gente tava tentando isso, aquilo, outro, mas que não tava dando certo, que eu não entendia, que eu queria fazer uns exames pra poder ver. E aí ela pegou e falou, não, Ingrid, vamos ter que esperar. A gente só pode passar exame pra você depois que você completar 1 ano que você está tentando. Caso dê alguma coisa alterada, a gente vai e lhe fala. Mas até lá a gente não pode passar nenhum exame pra você. E aí eu fiquei arrasada, né? Mas aí ela fez lá o exame, né, de prevenção. E em seguida ela fez a mãozinha, né? Que ela dá uma palpitada e tal. E ela pegou e falou assim, você
por que você tá achando tanto que você tá grávida? Eu, não, porque eu tô com todos os sintomas, tô enjoada, tô isso, aquilo, outro. Se eu não tô grávida, então com certeza eu devo estar com alguma infecção. E aí ela pegou e falou assim, foi pra tirar as dúvidas, por que a gente não faz um exame de sangue? E eu, tá bom. E aí a gente ela passou o exame de sangue. E aí logo em seguida, depois do exame, a gente foi pra casa. E aí passou, isso foi num sábado, a gente fez o exame na sexta, passou sábado, passou o domingo. Quando foi na segunda-feira, eu tava muito, mas muito mal. Muito mal mesmo. Eu tava no pior dia que podia imaginar. Eu tava terrível e eu já tava achando que eu ia morrer. Aquela escandalosa, dramática, não, além. Sabe? Eu, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí, nisso, meu telefone começa a tocar. E nada de eu atender. E eu lá, no banheiro, eu, rapaz, eu enjoada. Jamais que eu vou parar aqui pra ir atender o telefone. Ah, tudo bem, não, parei aqui. Dá uma pausa aqui e vou lá. Não. Eu simplesmente tava lá e tava nem ligando pra onde é que tava meu telefone, não sabia nem onde é que tava. E aí eu sei que nisso passou. Quando eu comecei a ficar um pouco mais calma, eu peguei meu telefone que eu ia ligar pro Daniel e aí tinha lá uma mensagem de voz. Porque aqui nos Estados Unidos eles usam mensagem de voz. Diferente da gente. E aí eu sei que nisso eu fui olhar a mensagem de voz e era da minha doutora, que ela tinha mandado mensagem de voz. E eu vou mostrar pra vocês a mensagem de voz agora. Hi, Ingrid. This is Roxanne from Kaiser. I saw you on Friday in the Santa Clarita offices. Just got some lab work back today. It looks like your pregnancy test is positive. So, what I'd like... Ela basicamente disse que ela pegou meu teste de gravidez e deu positivo. Nessa hora eu fiquei em choque, eu não sabia se eu tava entendendo de verdade, se meu inglês tinha enganchado, o que é que tinha acontecido com o meu inglês, pra onde é que ele foi parar, né? E aí eu sei que nisso eu peguei o computador, abri o Google Tradutor, abri o Google Tradutor, botei o telefone pertinho do computador e ativei. E botei pra escutar, né, e traduzir. E aí tinha dado exatamente isso, né? Peguei seu exame e ele deu positivo para a gravidez. E eu fiquei... Não. Eu botei umas 3 vezes pra poder acreditar. E aí, na hora, a gente não conseguiu, né, guardar o segredo. A gente saiu ligando pra todo mundo da família. E eu falando, amor, vamos fazer alguma coisa bonitinha e tal. Que nada, a gente não aguentava. Até porque a gente teve vários resultados negativos. E a gente criava expectativa toda vez que a gente ia tentar, né, fazer o teste. Então, a gente não conseguiu conter de emoção, né? A gente acabou ligando pra todo mundo, videochamada, fez vários FaceTimes, ligando pra mãe dele. A mãe dele tava 2 quarteirão da casa dele. E a gente ligou pra ela, tem como você vir aqui? Pra quê? Não, preciso conversar um negócio contigo. Ah, pode ser, vou pegar aqui a chave, mas tá tudo bem? Se o outro, a mãe está grávida. Aí, não tem mais necessidade dela vir, né? Agora, depois tu já falou. Aí, nisso, a gente começou as consultas. E aí, a gente foi pra primeira consulta do Dominique, já querendo ouvir o coraçãozinho, isso, aquilo, outro e tal. Eles passaram lá, fizeram todo o ultrassom e quando a gente ouviu o coraçãozinho, a gente derreteu. Eu acho que ali é o primeiro sinal de que, tá rolando, tá acontecendo. Mas acho que a ficha só cai quando o neném nasce. Realmente, não tem como. E aí, eu sei que nisso a gente foi fazendo os exames através do plano da Kaiser. E a gente acabava todo mês, a gente recebia uma conta pra pagar, sabe? O plano pagou uma parte e a gente pagava a outra metade. Sendo que no final do ano, o Daniel recebeu uma proposta de emprego numa empresa que trabalha aqui, 30 minutos da nossa casa. Antes ele trabalhava lá em Santa Clarita, que é onde a gente fez o exame, que são 3 horas da onde a gente tava morando, né? Umas 2 horas e pouco, na verdade. Quase 3 horas. E aí, ele se mudou para esse trabalho dele aqui. E aí, mudou tudo, porque o plano de lá já não era mais o Kaiser. A gente mudou para um outro que se chama... Fui perguntar pro Daniel e aí ele falou que é o Anthem Blue Cross. Mas eu acho que é só Anthem. Não tenho certeza. E aí, a gente mudou para esse plano já em dezembro. No caso, ele mudou pro trabalho dele em dezembro, só que ele começava só em janeiro. E eu fiquei em dezembro sem fazer nenhum exame. Sendo que
já no novembro, dezembro, não fiz nenhum exame. Só vim fazer exame de novo do Dominique em janeiro. E já era no final da minha gestação. O Dominique nasceu em fevereiro. Ou seja, todos os meses, no final da gestação, você fica fazendo cada semana. Quanto mais perto vai ficando do parto, mais frequente fica. Então, começa sendo uma vez por mês. Depois passa a ser 2 vezes por mês. E aí fica sendo semanal. E aí a gente já estava sendo semanal, sendo que a doutora já tinha dito que a partir de novembro a gente ia começar sendo semanal. Só que aí a gente mudou de plano, automaticamente a gente não podia mais ser atendido pela doutora. Mudou tudo. E aí você imagina, você tá perto de parir e tem que mudar tudo de uma vez. Eu entrei em pânico. Nisso eu comecei a ter contrações de treinamento. E aí eu fiquei mais em pânico ainda, porque eu achava que o menino ia nascer. Porque vinha as contrações de treinamento, vinha todo o tempo as dores. E eu, meu Deus, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E eu não tenho nem doutor nem plano dele, nem doutor nem plano. Sem o plano de saúde, o parto custa em média de 10 mil. Com o plano da Kaiser, custa em média de 6 a 7 mil. Pelo menos as orientações. Se eu estiver errada, Raquel me corrija, por favor, porque ela é quem ainda tem o plano da Kaiser e ela teve um parto agora cesáreo. Então, ela pode me atualizar esse valor. Depois eu posso botar na descrição. E, no caso desse plano, foi maravilhoso. A gente só pagou $100. A gente não pagou mais nada. Tudo incluso. No caso do parto do Dominique, foi parto normal, né? E agora eu vou dizer pra vocês como foi no dia. Pra começar, a clínica que eu tava sendo atendida pela Anton é na frente do hospital. Então, tipo, aqui é a clínica, atravessa a rua e aqui é o hospital. É isso. Sabe? Não é nem a rua, é o estacionamento, que é um quadrado. Vamos dizer que assim, é um quadrado, um retângulo. Nessa pontinha daqui tem a clínica ginecológica. E nessa outra ponta aqui é o hospital. E aqui no meio é estacionamento. Pronto, era isso. E aí, nesse dia, minha mãe tava aqui em casa. Porque o parto tava previsto para dia 19. Sendo que em novembro já tava com contrações de treinamento. E em janeiro, eu comecei a dilatar. Sim, dá pra dilatar antes de você ter o neném. E eu comecei a dilatar. E aí, nisso, a gente tava achando que ele poderia, sim, vir mais cedo. Com isso, minha mãe comprou uma passagem pra ela vir em janeiro, no final de janeiro. Já, sendo que o Dominique ia nascer em fevereiro. E a gente decidiu comprar uma passagem um mês mais cedo, né? Menos de um mês mais cedo. E automaticamente o Dominique pontuou como o pai dele, ele nasceu no dia que era previsto, que foi exatamente dia 19, a minha bolsa estourou.